Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí o nosso segundo encontro de nossa disciplina. Antes da gente iniciar, né, eu queria saber se vocês passaram lá na plataforma, se deixaram lá as perguntas de vocês, né? Nem todos conseguem participar do nosso encontro semanal ao vivo, né? Eu deixo lá gravado, mas mesmo assim alguém pode ficar aí com alguma dúvida. Não deixem para trás, viu? Eu costumo dizer que na educação à distância, o AVA, ele é a nossa sala de aula, né? Então, deixe lá o seu questionamento, deixe lá a sua sugestão, né? Desde que seja para poder engrandecer aí o nosso trabalho e que seja para transformar a aprendizagem de vocês, tudo é avaliado. Então, todos os dias eu estou passando lá no final da tarde para responder os questionamentos de vocês, né? Para tentar essa aproximação aí o mais possível, né? Aí para a gente poder fazer da disciplina aí um momento prazeroso, né? Estudar literatura de maneira prazerosa. Então, quem ainda não foi, quem ainda não fez, né? Compareça lá na sua plataforma, compareça em sua sala de aula, né? E faça acontecer, né? Mostra aí as suas ideias, faça o seu questionamento. Todos vocês são sempre bem-vindos aí no ato de aprender, né? Bom, então nossa disciplina é literatura portuguesa, modernidade e pós-modernidade, né? Hoje a gente tem um tema aí que é, dentro aí do nosso módulo 2, os conceitos teóricos, né? O modernismo, a literatura contemporânea. Teremos lá no finalzinho do nosso vídeo um condensado bem bacana para vocês poderem sair daqui craques com relação a essa situação, né? Claro, né, gente? Temos que também acessar o material da plataforma referente a essa aula, referente a esse módulo. Deixarei os slides lá com vocês também, para que vocês possam se apropriar de todo o material, é de vocês, né, para que vocês possam estudar aí com bastante carinho. Então, a literatura, ela é, aí, entre as várias formas de expressões artísticas, né, como outras artes, né, como a pintura, a arquitetura, a música, a dança, enfim, né. Então, sua característica principal aí, ela é a recriação, né, da realidade por meio aí de um processo de elaboração estética, né? Então, em outras palavras, o artista aí por meio de seu modo pessoal, ele deve ver o mundo, né, que é o resultado ali de suas experiências, seus conhecimentos, suas ideias, de suas convicções. Então, molda ali uma outra realidade carregada ali na significação própria, né, que vai produzindo ali sobre o público um efeito prático, né, modifica ali a sua conduta, a concepção de mundo, delimita ali setores de gosto, né, de que formam grupos ali, vincula padrões estéticos e, com certeza, morais. Então, a sociedade, quando ela assim atingida pela obra, né, de arte, no movimento dialético, ela devolve, né, essas influências aí para o artista, formando ali um vasto sistema, que é um sistema solidário de influências e que, obviamente, é recíproca, né? Então, esquematizando, a gente pode dizer que, sociologicamente, a arte ela pode ser definida aí como um sistema simbólico, né, de comunicação interhumana, e, portanto, ela pressupõe aí a existência, obviamente, de quem comunica, né, que é o artista ali, né, que mais que simplesmente transmite o conceito ou noção, mas ele vai exprimir ali as realidades, né, profundamente radicadas nele. O comunicado, né, a obra que representa simbologicamente aí o mundo, né, a realidade. Também temos o comunicando, né, que é o público a quem a obra se dirige, e o efeito, né, que é a ação da obra sobre a sociedade, né, o efeito que se volta novamente ali para o artista, né. Então, uma reviravolta que a gente faz aí em todo esse contexto para poder entrarmos aí. Então, a literatura portuguesa, ela é dividida aí em 3 eras. Primeiro, era medieval, a clássica e a moderna, né? Então, o período medieval, ela é marcado ali pelo surgimento dessa literatura
com a obra aí, Cantiga da Ribeirinha, né, de Paio Soares, né, de Taiveroz, no século XII. Então, além das cantigas trovadorescas, né, de textos aí de cunho didático ou religioso, né, das novelas de cavalaria e das obras e dos textos ali de cunho didático e religioso também, né, dessas obras de autores humanistas, como Sá de Miranda, Gil Vicente, né, enfim, o período clássico, ele compreende ali as obras dos autores, né, dos seguintes estilos de época: do classicismo, do barroco e do arcadismo. E já o período moderno, ele vai englobar ali o romantismo, né, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, né, o modernismo e a literatura contemporânea portuguesa. Então, além disso, né, a partir da colonização do Brasil, a influência da literatura portuguesa na literatura brasileira, ela tornou-se extremamente evidente, né? Então, nós estamos aqui estudando a Era Moderna, né, que é de 1825 até hoje. Bom, passeando um pouco aí sobre a história, sobre esses conceitos, né, a arte do século XX, ela decretou ali o fim da forma tradicional, né, de representação renascentista, né? Então, Guernica constitui ali o protesto de Pablo Picasso contra o bombardeio, né, a esta cidade, né, basca ali pelos alemães. Então, só para a gente relembrar, momentos e autores. O primeiro momento, que é a geração da revista Orfeu, 1915 a 1927, ela tem ali a introdução de novos padrões artísticos, né, que é o predomínio da poesia. Então, nós estamos falando de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Flor Bela Espanca, né, Aquilino Ribeiro. No segundo momento, a gente tem aí a geração da revista Presença, que vai de 1927 a 1940. Então, o que a gente tem? A gente tem a continuação das ideias da geração anterior. É claro que acrescidas ali de uma introspecção, né, ali da análise interior, de uma análise mais interiorizada ali, né? Então, José Régio, Miguel Torga, Adolfo Casais, né, Monteiro. E o terceiro momento, que é a questão do neorrealismo, né, que ela vai de 1940 a 1947, nós temos ali a literatura de denúncia social, né? Alves Redol, Fernando Namora, Virgílio Ferreira. E aí, apresento para vocês, na primeira aula a gente paramos por aqui, mas ainda tem ali o surrealismo, passamos ali superficial pelo realismo, que seria ali o quarto momento, né, 1947 a 1960, que seria a valorização do inconsciente, né, do sonho, a ruptura ali de uma ordem mais ideológica, né, digamos assim, de ideias, né, daquele processo todo ali. Então, a gente tem Mário Cesarini, né, José Augusto França, né, e a atualidade, a gente, em 1960, né, a gente tem ali a poesia, né, que é o ecletismo, né, e a influência ali de pessoas, né, ali, a prosa, a permanência ali do neorrealismo, né, uma prosa mais intimista, né, então a gente tem Berto Helder, Antônio Gedeão, David Mourão, né, então são aspectos que a gente, Sofia de Mello, Eugênio de Andrade, José Saramago, né, enfim, né, então são representantes aí, são situações a qual a gente lembra, né, profundamente sobre isso ao estudar a literatura portuguesa. Então, o modernismo em Portugal, ao ter esse início em 1915, com o lançamento da revista Orfeu, né, e estende-se até as produções mais recentes, né, didaticamente, ela pode ser dividida, né, no primeiro momento, geração da revista Orfeu, segundo momento, geração da revista Presença, terceiro momento, neorrealismo, quarto momento, o surrealismo e a atualidade, né? Então fica mais didático, né, mais bem desenhado aí quando a gente tem esse processo como um todo. Dentro de um processo histórico, né, dentro de uma linha aí de pensamento, de um contexto histórico, o progresso industrial, né, os avanços técnicos científicos do final aí do século XIX, do início do século XX,
né? A gente tem aí a invenção do telégrafo, do telefone, do cinema, do avião, da lâmpada, né, do automóvel. Então, abrem ali novas perspectivas para a comunicação, vai produzindo ali dentro da sociedade um estado intenso de euforia, né? O burguês quer viver bem, confortavelmente, né? É aquele momento que se faz presente. Então, este aí é um período ali de uma bela época, né? No entanto, esse clima ali de euforia termina com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Que de 1914 a 1918. Então, essa guerra, ela assistiu ali ao surgimento de uma nova era, que seria a contemporaneidade, né? Que se caracterizou ali pela industrialização, né, com base na eletricidade, no petróleo, né, no aço, o aparecimento ali de novas potências internacionais. Então, os Estados Unidos da América, né, pelo acirramento ali das rivalidades internacionais, a Revolução Russa de 1917, a classe operária, né, que sempre fora marginalizada, tomou ali o poder. Então, começaram ali mesmo a delinear, né, na década de 20, dois regimes antagônicos, que é o comunismo e o capitalismo, né? Então, a Europa, esfacelada ali, ela enfrentava uma séria crise, né? Algumas monarquias chegando ao fim, o aparecimento de governos totalitários, né? O anticomunista na Alemanha, que é Hitler, Mussolini na Itália, então a Espanha, o general Franco, Salazar em Portugal. Então, enquanto isso, ali, os Estados Unidos, eles viviam ali uma fase de otimismo, né? Só interrompida pelo crack, né? Que é a quebra ali da Bolsa de Nova York, em 1929, que gerou ali uma gigantesca onda de desemprego em todo o mundo, né? Então, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, que é 1939 e 1945, houve ali uma reorganização geopolítica, né? Mundial. Os Estados Unidos ali e a Rússia, eles firmaram ali como superpotências rivais, né, e instalou ali a Guerra Fria, né, um confronto ali entre blocos socialistas, né, e o capitalista ali, sem guerra declarada. Então, essa guerra, ela terminou quando Mikhail Gorbachev, né, ele foi eleito ali presidente da União Soviética em 1988, sacudido ali por conflitos separatistas, né, em 91. Então, a Rússia, ela deixou de existir, né, a União Soviética, ela deixou de existir ali sendo substituída aí pelos estados independentes, né? Então, gente, marcos da história, em nossos contextos, que a gente está estudando a literatura, né, a gente vê, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nela, que não apenas a União Soviética, então ela passa ali por esses decalques, esses defalques ali, que é muito importante para que a gente construa, para que a gente constitua isso daí. Né? Então, falar aí, né, de Mikhail Gorbachev, que foi eleito ali presidente da União Soviética, né, esses conflitos separatistas em 91, relembrar, né, aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, elas deixando de existir, sendo constituída ali pela Comunidade dos Estados Independentes, né, que seria ali o SEI. Então, o século XX, ele foi também ali o da conquista espacial, ali da terceira revolução industrial, como a gente vê aí na imagem, né, caracterizada ali pelos grandes complexos industriais, empresas multinacionais, né, os avanços da informática. Então, Portugal, nas 3 primeiras décadas desse século, né, também passou ali por mudanças radicais. Em 1928, por exemplo, o rei Dom Carlos e seu filho foram assassinados. Assumiu ali o Dom Manuel II, né, de apenas 18 anos de idade, que não resistiu ali ao clima ali de descontentamento com a monarquia. Em 1910 foi proclamada ali a República, né, então sofreu ali contínua oposição dos integralistas, né, os contra-revolucionários de extrema direita. Então o golpe militar de 26 colocou eles no poder ali, né? Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar iniciou ali uma ditadura, né, que era inspirada ali no fascismo, né? Enfim, né, a gente
o fascismo italiano, que tinha aquela imagem, né, etc., e tal, dentro daquele período ali. Então, ele manteve o país não só neutro durante a Segunda Guerra, mas também bastante isolado do resto da Europa, né? Então, ele só terminaria ali em 74, né, com a Revolução dos Cravos, que é um assunto ali que a gente vai ver lá mais para frente no curso de vocês. Então, em 1975, as colônias, né, africanas, elas eram mantidas ali sobre um regime de atraso, né, durante esse governo aí de Salazar. Então, tornaram-se independentes. Em 86, Portugal ele ingressou ali na Comunidade Econômica Europeia, transformada em 91 em União Europeia, né? Então, o bloco econômico era formado ali pela maioria dos países europeus, né? Bom, dito isso, como é que se faz, né, a questão da literatura portuguesa contemporânea? Portugal é o berço aí da nossa língua, da nossa cultura, né? Sempre ao longo do tempo, a gente, né, dos tempos, precisamente ali desde o século XII, né, com o advento ali da nossa literatura, com os cancioneiros populares, trovadorescos, né, nos presenteou ali com grandes artistas das letras, né, donos aí de uma literatura rica, sem par. Então, os escritores portugueses se fizeram entre os falantes de línguas latinas, né, um marco único, né, e singular. Então, Camões, Eça de Queiroz, Teófilo Braga, Feliciano de Castilho, enfim, né? Então, isso torna isso assim, bastante claro no que eu estou tentando explicar para vocês aqui nesse contexto de hoje. Mas não é só do passado que vive a literatura portuguesa, né? É menos produtivo e menos divulgado aí, o século XX, ele tem também ali seus ícones, né? Infelizmente, escritores aí e obras impressionantes foram sucumbidas ali ao regime ditatorial de Salazar, né, que além ali de afundar Portugal numa crise econômica, numa crise social gravíssima, né, ele cerceou ali sua cultura a um espaço e a uma forma muito intrínseca mesmo à própria regionalidade portuguesa. Então, diferente dos naus lusitanos ali do século XVI, a literatura lusa do século XX, ela não desbravou, né, cercanias ali, cercanias ali do além-mar, né? Mas este espectro ele não foi perene, não, né? Na última década ali do século passado, na fase pós-ditadura, houve ali um readvento cultural em Portugal, né? O fato é que o intercâmbio cultural com o Brasil, com outras ex-colônias, né, principalmente ali as ilhas e Angola, enriqueceram, né, o ambiente cultural luso, até então bastante atrasado, né? Então, autores ali como Jorge Amado, Érico Veríssimo, Drummond, né, passaram a ser lidos ali com avidez, músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, né, passaram a ser adorados ali dentro daquele país, né? Então, artistas angolanos, né, do mesmo quilate, eles passaram a fazer parte ali da cultura cotidiana portuguesa, né? E com isso ali Portugal se independeu, né, definitivamente ali das marcas deixadas pelo salazarismo, né? Readquiriu ali a personalidade própria, conseguiu ali pela primeira vez na história da humanidade trazer ali um prêmio Nobel da literatura, de literatura, né, para o escritor de língua portuguesa José Saramago. Então, esse feito ali, de certa forma, ele funcionou ali como uma faca de dois gumes, né? Gerou ali uma dicotomia, né, interessante ali no aspecto literário português, né? De um lado, Saramago ostentando, né, visionado ali, bem posicionado frente à mídia, e do outro ali, uma gama tão interessante quanto de autores, né, que ficaram apagados ali pelo próprio sucesso do autor, né, ali de ensaios sobre a cegueira, né, que não foram ali, por sua vez, aclamados pela crítica internacional. Então, autores ali com estilo, de formas incomparáveis, de literatura belíssima, né, e de uma riqueza gramatical ali do mesmo nível, ou até superior que o próprio Saramago, né, então, e outros autores contemporâneos também, né, como Salman Rushdie, né, Ernest Paul Austen, Isabel Allende, Jorge Luiz Borges, Garcia Marques, né, não dá para a gente poder destacar como um todo, mas surgiram aí e estão até os tempos atuais, né, em produções muito brilhantes em Portugal, né, mas o problema é que a mídia,
né, assim como cobriu este ícone de todos, né, só fez para Saramago. Então, este aí, quase preconceito aí, este quase preconceito, ele ocorre talvez aí pela literatura lusitana ser bem artística, né? E às vezes também muito complexa, talvez pelo não formato do best-seller, né, que possui aí as obras, talvez o que seria lamentável, né, até pela própria língua, né, então é sabido aí nos anais editoriais, né, a dificuldade de transferir, de traduzir a questão semântica, luso-brasileira, para outras línguas, né, assim como a questão gramatical, né, restando ali o espanhol, que é uma língua que muito se assemelha à nossa, né, uma opção aí de divulgação evidente. Mas o plus, né, do mercado editorial não é em Madrid, nem tampouco em Buenos Aires, né? Quiçá na Cidade do México, né? É obviamente em Nova York, né? Em Frankfurt, em Paris, enfim, né? A gente tem aí essas situações como um todo. Também muito importante para a gente, escritores ali com independência em relação aos movimentos literários, né? A literatura portuguesa ela possui vários escritores de destaque aí que mantiveram certa independência em relação ali aos movimentos literários, né? Dentre eles, Jorge de Sena destaca-se, né? Cuja obra apresenta ali uma visão múltipla, fragmentada do mundo em torno ali da mescla entre o real e o ideal, né? Bem como ali entre a história e o mito. Então essa multiplicidade, entretanto, né? Não afastava ali uma visão profundamente analítica, né? Dos seres, dos sentimentos, do mundo, né? Ali dentro da sua escrita. Sofia de Mello é uma outra poetisa ali portuguesa de grande destaque, né, com uma obra complexa, na qual tentou ali, segundo as suas palavras, buscar, né, um olhar para dentro das coisas, indo para além das aparências do mundo. Então, o signo do mar, ele é recorrente na obra de Sofia, né, alude ali a múltiplas imagens, como a questão da subjetividade, a natureza, a insustentabilidade do real, né, da própria linguagem. Então, a poesia ela está ali repleta, né, ainda de uma dicção panteísta, na qual ali o ser ele entra em simbiose com o natural. Então, além dessas diversas facetas aí, a obra de Andresen abarca também ali temas clássicos, né, e históricos, porém ainda afastados ali da objetividade, né, em uma obra que tenta ir ao amango aí dos seres, né, e das coisas, né. É importante destacar também aí o poeta Eugênio de Andrade, cuja obra aí nos revela um lirismo, né, comedido, tecido aí em grande requinte verbal. Então, sua poesia ela é repleta ali de sinestesias, de ambiguidade, né, constrói-se em torno ali das reflexões acerca dos limites, das possibilidades ali da linguagem poética, né, na busca de uma poesia pura, né, que na realidade ela se sobrepusesse ali do real empírico, né. Então, há uma procura ali pela essência do ser, né, da eliminação de todos os excessos que impedissem ali de ser percebido, né? A gente vai, claro, acrescentar isso daí, né, dar continuidade sobre isso dentro dos nossos encontros. Então, na prosa contemporânea, né, portuguesa, cabe aí um destaque à obra de Agostina Bessa Luiz, né, que contribui ali para a inovação da poesia literária portuguesa. Há em sua obra aí uma representação do real, na qual ali este afirma a sua identidade com o ideal. Outro ponto importante é de sua narrativa, é a questão da problematização da figuração, né, do tempo, do espaço narrativo, né, essa linearidade do tempo e espaço, ela é dissolvida, ela é substituída aí pela multiplicidade ali de representação do espaço e do tempo, através aí da ubiquidade, né, da ucronia, né, que embaralham ali os planos de espaço, de tempo, do real, do ideal, assim como as referências convencionais, elas são dissolvidas. O nome de Antônio Lobo Antunes também é de extrema relevância aí para a literatura portuguesa, né, seus romances, eles pontuam ali a crise do homem moderno, frente ali aos novos modos de viver, a falta de aparato que tranquilizarem ali, né, que tranquilizem ali, né, a representação da memória, da problematização da subjetividade, do deslocamento
né, ali é constante ali dentro das suas narrativas, que utilizam ali uma linguagem experimental, né, um recurso de simultaneidade, né, um dado importante na obra de Lobo Antunes é a narrativa, né, que a partir da fala aí de um narrador se estende ali a outros pontos de vista, né, claro que a partir ali do olhar, né, de personas variadas, né. Pessoal, o que que a gente tem que gravar, o que que a gente tem que guardar, né, aí dentro desse contexto, né, dentro desse princípio, dentro desse processo. Primeiro, né, que com mais aí de 9 séculos de tradição, a literatura portuguesa ela conta com ilustres representantes, né? E não vamos deixar de falar nunca de Luís de Camões e de Fernando Pessoa. Então, denomina-se literatura portuguesa toda produção literária escrita em língua portuguesa por escritores portugueses. Por literatura lusófona, né, compreende-se toda a produção em língua portuguesa de diferentes países de cultura lusófona, né, entre eles, claro, o Brasil. Então, a literatura brasileira e a literatura portuguesa, elas estabelecem aí uma enorme relação dialógica, né, visto que as primeiras manifestações aí de nossa literatura, elas ocorrem ali durante o período colonial. Então, para poder compreender a literatura brasileira, suas histórias, as origens, né, é imprescindível, né, conhecer aí as origens da literatura portuguesa, né, que influenciou aí e ainda influencia a nossa produção literária, né, com origens aí no século XII. Então, a literatura portuguesa, ela teve em seus primeiros registros aí em galego português, né, foi assim, havia ali né, o que a gente vê, uma integração cultural, uma integração linguística entre Portugal e Galícia, né, que é a região da Península Ibérica, e que hoje pertence ali ao território espanhol, né? Então, por questões didáticas, assim como na literatura brasileira, a literatura portuguesa ela foi dividida em escolas literárias, né, cujos autores, né, eles se relacionam-se por aproximação, né, por estilo e, obviamente, por ideologia. Então, era medieval, compreendida aí pelo trovadorismo, só para a gente relembrar, é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. O trovadorismo ele surge ali em um período, né, no qual ali a escrita era pouco difundida, então por esse motivo ali os poetas transmitiam ali as suas poesias oralmente, né, na maioria das vezes cantando-as. Então os primeiros textos receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididos ali em cantigas de amor, cantiga de amigo, escárnio e maldizer. Até falamos sobre isso na literatura brasileira, né, buscando ali o contexto. Então, ali a gente tem Dom Duarte, Dom Diniz, enfim, né, entre outros que não vem ao caso agora. Também o humanismo, né, que é marcado ali pela transição do mundo medieval, né, para o mundo moderno. Então, o humanismo ele conduziu ali as artes, né, o renascimento cultural. Então, na literatura deu-se a consolidação ali da prosa historiográfica, né, do teatro, da poesia palaciana. Então, seus principais representantes ali é Gil Vicente, Fernão Lopes. Não podemos esquecer da era clássica, não adianta a gente chegar aqui agora e esquecer dos outros, né? A era clássica, ela tem ali o Renascimento, que é inspirado ali na cultura clássica grego-latina. Então, o Renascimento ele foi marcado ali pela introdução de novos gêneros literários, entre eles ali os romances de cavalaria, a literatura de viagens, né? Luís de Camões, Sá de Miranda, Fernão Mendes Pinto. Então, esses são aí os principais representantes. Barroco, né, que surge ali em um período de lutas de classes sociais, de crise religiosa. O barroco português ele é marcado ali por uma linguagem que refletiu um estado de tensão da alma humana, né? O neoclassicismo, que é caracterizado ali pela revalorização dos valores artísticos gregos e romanos, né? O neoclassicismo foi marcado ali pela doutrinação estética, pela intensa criação literária, né? Nós estamos falando aí da Arcádia Lusitana, né? Academia Brasileira, Academia de Portugal, que foi fundada em 1756, enfim. E aí vem a era romântica, né? Que por fim vem o romantismo, que é marcado ali pelo subjetivismo, né? A nostalgia, a melancolia, né? A combinação ali de vários gêneros literários. O romantismo português marcou ali o fim
do neoclassicismo, né, instaurando ali, é claro, um novo modo de expressão em Portugal e em toda a Europa, né? O realismo e o naturalismo, né, que surgidos ali como reação ao subjetivismo, né, e ao idealismo presente ali na estética romântica, né? Então, realismo e naturalismo português, eles tiveram ali como principais representantes Antero de Quental, Cesário Verde, Eça de Queiroz, né? O simbolismo, né, que opõe ali as estéticas realistas, né? O movimento simbolista português, ele inicia com o livro O Aristos, né, de Eugênio de Castro, né, marcado ali pela idealização da infância, do campo, né, em contraposição, lógico, aí a decadência do espaço urbano. O modernismo, né, que a gente tem aí o modernismo português, que é o que a gente está aqui focado, né? O marco do modernismo português foi a publicação da revista Orfeu, em 1915. Falarei sobre isso em todas as aulas, para que ninguém esqueça, né? Que foi responsável ali por vincular uma produção literária inovadora, né? Irreverente, influenciada ali pela concepção da estética que circulava ali, né? Em toda a Europa. Então, a gente tem ali como representantes principais Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, né? Enfim, então a gente encontra aí dentro dos nossos livros de literatura portuguesa uma vasta demanda ali sobre essas estruturas. Pessoal, grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Bora escutar mais um pouquinho, óbvio, né? Bora reproduzir mais um pouquinho aqui, porque eu sei que vocês estão curiosos aí por mais conhecimentos, né? Até a nossa terceira aula, grande abraço para todos, espero vocês aí nos nossos fóruns, né, na nossa plataforma, para poder condensar aí os nossos conhecimentos. Fique com Deus, né, ficaremos mais um pouquinho com literatura portuguesa aqui, mais algumas curiosidades, para que a gente adentre aí a nossa aula 3 com bastante louvor. Literatura contemporânea. Esse é o nosso tema. Vamos passear um pouquinho em alguns flashes pela literatura contemporânea, mas não trataremos da literatura universal contemporânea, e sim da literatura de língua portuguesa na contemporaneidade. Claro que não dá para, nessa nossa aula, fazermos uma viagem completa, por isso os flashes. A ideia de nós passarmos por alguns nomes e comentarmos um pouquinho aqui e ali da obra de cada um, tá bom? E nós vamos começar falando de José Saramago, escritor português. Saramago tem uma prosa que se destacou desde cedo pelo seu caráter singular. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela se distinguia daquilo que se vinha fazendo até então e revelava um certo nível de experimentalismo que marcava um estilo individual. Você está lembrado da distinção entre estilo individual e estilo de época? E embora a gente possa questionar o conceito de estilo de época, né? Existe mesmo um estilo de uma época? Nós sabemos que existem tendências em cada época, mas sabemos que os estilos literários podem ser tanto antecipados como revisitados. Isso aí caracterizaria a tendência de uma época, seria o estilo de época. Agora, o estilo individual é aquela marca que o autor imprime à sua produção e que permite identificar o seu estilo, a sua pegada, dentre outros autores e suas obras. Então, Saramago tinha, desde o início, essa pegada, esse estilo próprio. E esse estilo se caracterizaria, sobretudo, o que mais chama atenção quando se fala no estilo de Saramago é a questão da escrita sem uma pontuação propriamente dita. Que tipo de pontuação? Como assim sem pontuação? Na verdade, ele vai usar vírgulas e pontos finais. Aquela pontuação que usualmente marca a fala de um personagem, de outro personagem, marca a mudança de turno, né? Ou seja, um fala, o outro fala no diálogo, o que é
dito do personagem, o que é dito do narrador. Essa pontuação que normalmente marca isso, podem ser vírgulas, aspas, travessões, né? Tem 2 pontos. Esses recursos não são utilizados. Então, o leitor da obra de Saramago é necessariamente um leitor preparado. Não é um leitor iniciante, é um leitor capaz de entrar na cena e começar a perceber o que é fala de um, fala do outro, narrador. Então, significa que o leitor se desloca, melhor ainda, ele é obrigatoriamente deslocado de um lugar de passividade para um lugar de interatividade com a obra. Isso é muito legal, né? Porque pressupõe uma outra relação com a leitura. Não é a leitura como recepção apenas, passiva do texto do autor, e sim como um espaço de interação e, em certa medida, de cocriação entre o leitor, a obra e o autor. É um triângulo absolutamente dinâmico. Por isso, Saramago se destacou desde logo e foi distinguido com um Prêmio Nobel de Literatura, que é um orgulho para a língua portuguesa.